pior cheiro que você já sentiu dentro do ambiente de trabalho? Poço de bombeamento de água de restaurante, de saída de restaurante. Primeiro lugar que você repara quando entra num escritório. Banheiro. Pior erro de uma empresa com a qualidade do ar. Tomar decisões arbitrárias pensando realmente em soluções caseiras. Manutenção do ar e marketing olfativo para as empresas é um custo ou é um investimento? Investimento. Quando foi a última vez que você parou para pensar na qualidade do ar que você respira dentro das empresas? Dentro da sua empresa, do seu espaço aí? Hoje nós vamos falar de algo que normalmente é invisível, mas que impacta e muito na qualidade e no bem-estar das pessoas dentro de ambientes corporativos. Esse daqui é o podcast da Profiline Higiene, o Facilitando. Eu me chamo Rafael Gasparim e hoje o nosso convidado é o Adriano Datti, que tem mais de 25 anos, só isso, né, Adriano? De facilities nessa área onde na época nem se existia talvez o nome de facilities ainda. Ele vai contar um pouco pra gente. E como que você, dentro da sua empresa, pode evoluir nessa experiência dos seus funcionários, como reter talentos. Então a gente vai falar de tudo sobre qualidade do ar em ambientes internos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder fazer parte desse podcast, desse bate-papo, na verdade, né? É isso aí. Esse bate-papo que vai ser, acho, bastante proveitoso para todos nós e para todos que estiverem ouvindo a gente também. Perfeito. O Adriano, ele já passou pela área de facilities, né, Adriano? Na Cushman, Heinz. Queria que você explicasse um pouco essa trajetória e o que te fez, né, esse gancho para você estar nessa parte de desenvolvimento hoje de projetos focados na qualidade do ar. Desde 99, quando eu comecei na área de gerenciamento de propriedades pela Cushman, ainda como estagiário, os trabalhos que eu desenvolvia eram muito voltados para a área de suporte técnico administrativo. Então, até pela minha formação em engenharia, o que se buscava era trazer novas tecnologias, novas metodologias para uma profissionalização do gerenciamento de edifícios, de propriedades em geral e também de escritórios. Então, sempre estive muito ligado a isso, tanto na Cushman quanto em outras empresas, na própria Heinz, como você citou também, sempre estive muito ligado a essa área operacional e de desenvolvimento de soluções. Algo me chamava atenção, tanto para questões voltadas para a eficiência energética quanto para a qualidade do ar interno, que era a ausência, muitas vezes, de algumas tecnologias. Foi quando eu comecei a fazer algumas pesquisas e fui conhecendo diversas empresas. E hoje me encontro em uma dessas empresas que eu tanto pesquisava 15 anos atrás, que é a EcoQuest. A EcoQuest Perfeito. é uma empresa especialista nessa área de qualidade do ar interno e ela proporciona diversos projetos e soluções para o controle e tratamento do ar. Perfeito, cara. E a gente nem imagina quanto que isso impacta, porque você fica quase o dia inteiro, né? Normalmente o dia inteiro no ambiente e acredita que são outros detalhes que às vezes podem importar, como a própria limpeza, né? Que a gente atua também, e ela não deixa de ser importante, mas acho que essa mistura do cuidado com a limpeza, com locais de ponto de contato e também com ar, porque aí você deve vir desses dois casos, o contato ou ar, a maioria das doenças que os funcionários acabam adquirindo dentro do ambiente de trabalho, né? Pois é, isso acaba sendo um impacto bastante grande, inclusive para a área de recursos humanos, que é responsável, por exemplo, por planos de saúde. Imagina só o quanto que poderia ser economizado nos planos de saúde, principalmente aqueles planos onde você tem que a cobertura total pela empresa. O índice de sinistralidade voltado para problemas respiratórios de funcionários sempre é muito alto. Sempre foi muito alto. Quanto poderia ser minimizado, mitigado, se você tivesse uma gerência adequada em cima da qualidade do ar interno? Seria indiscutivelmente muito melhor. E assim, você que tem esse conhecimento, né? Qual que é o contaminante assim, invisível, que é mais subestimado? O que normalmente quem está nos bastidores encontra dentro de um ambiente corporativo? Olha, eu vou ser bem sincero contigo. Nós temos
duas características muito e não são distintas, mas elas aparecem em casos diferentes, às vezes juntas, mas em casos diferentes. Um deles é o controle de biossegurança. Por que a questão da biossegurança? O contaminante mais complicado que a gente tem para trabalhar, além de vírus e bactérias, que obviamente é bastante complicado, afinal de contas, a maioria das doenças respiratórias está ligada a isso, ou pelo menos as que mais aparentam sempre nos prontos atendimentos que você tem. Uhum. Você também tem a questão do fungo, que é o Ah, mofo. sim, mofo. O mofo, ele é. Primeiro que é o seguinte, ele ainda tem uma característica visual, ele ainda tem uma característica de odor também. Então você consegue notá-lo. Então você vê a mancha do mofo, você vê o cheiro do mofo. E isso, nós temos assim diversos registros que é o que mais incomoda as pessoas, porque ela é perceptível, já não é tão invisível como a gente estava falando agora há pouco. Verdade. E é isso, por exemplo, numa área de hotelaria, por exemplo, é você perder né, um hóspede, diminuir suas notas aí de eficiência, porque visualmente, e às vezes eles nem sabem como resolver. E muitas vezes esses locais, acho que nem percebem que trabalhar de formas mais caseiras nem sempre resolve. Qual que é a sua visão sobre isso? Trazer, às vezes, experiências de fora, de não especialistas, para resolver um problema como mofo ou outros problemas de qualidade do ar. Pois é, você tocou num ponto que eu acho extremamente interessante. O ramo da hotelaria, ele lida com o mofo diariamente, o tempo todo. E algumas das redes de hotéis, de uma maneira geral, têm as suas próprias soluções. Alguns deles trabalham com equipamentos, outros trabalham com materiais de limpeza não necessariamente apropriados para o tratamento do mofo ou muito menos para a eliminação do mofo. Uhum. Veja bem, o mofo ele é uma característica, ele é formado, ele é gerado por um fungo. Essa característica, o fungo, esse ser vivo que é o fungo, ele se aloja em alguns locais e ele acaba, pelos esporos dele, sendo espalhado pelo ar e vai para outros locais, se você não fizer o tratamento adequado, a remoção adequada. É por isso que, inclusive, dentro da EcoQuest, nós temos um sistema chamado MofoPro, onde nós colocamos diversas possibilidades, fazemos uma análise geral inicial, identificamos exatamente onde está o mofo, se existe o mofo, se é uma incidência ou se não existe. E colocamos para o cliente um relatório e uma proposta, caso seja necessário fazer qualquer tipo de intervenção. Ah, perfeito. Isso através de tecnologia. É um equipamento que vai trabalhar com lâmpadas ultravioleta, com o que, na verdade, a lâmpada ultravioleta, inclusive, é a única coisa que efetivamente mata esses micro-organismos. É o verdadeiro eliminador do mofo de uma maneira geral, entre outros micro-organismos como bactérias e vírus também. Mas são tecnologias muito especializadas para esse tipo de cliente. E a grande maioria dos hotéis tem esse problema. Por quê? Por causa, obviamente, da rotatividade de pessoas que tem lá. Entra uma pessoa, sai outra, as pessoas acabam dormindo nos lençóis e você tem o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, o pessoal toma banho com aquele vapor de água Aberto, né? Com a porta aberta. aquele excesso de umidade com o ar-condicionado, com tudo isso você tem uma possibilidade gigante de acabar formando mofo em diversos locais. Ainda mais que os quartos de hotéis muitas vezes têm revestimentos de madeira, revestimentos de papel de parede, por exemplo. Tudo isso acaba sendo um chamarismo, ele chama muita atenção do mofo, do fungo, para ele se alojar ali. A umidade, a ausência de luz solar também, isso acaba contribuindo bastante. E a falta de renovação do ar interno, tudo isso acaba comprometendo. Então, a área de hotéis é um local onde isso acontece com muita frequência. E aí, quando a gente entra
também em escritórios, eu acredito que tem algumas dúvidas e que muita gente acaba misturando e que são complementares. Uma delas é a neutralização, né, a qualidade do ar em si, a neutralização de odores, e por outro lado, o marketing olfativo. Então, muitos acabam olhando às vezes a odorização como uma solução. Por exemplo, na Profiline nós somos especialistas em marketing olfativo. Então, depois da finalização de uma limpeza ou para demonstrar aquela marca um valor agregado maior para visitantes, para quem passa na recepção, nos corredores, nós trabalhamos com esse foco. Mas eu imagino que existam também, às vezes, alguns erros quando algumas empresas misturam o odorizar aonde precisa eliminar o odor. Em que situações que isso acontece, que você vê que mais acontece desse erro, por exemplo? Poxa, você pegou um ponto bem interessante. Vou dar um exemplo do mercado de retail, por exemplo. Shopping centers, lojas, praças de alimentação de uma maneira geral. É muito comum, realmente, hoje você ter essa identificação da marca. Aliás, muito interessante saber desse produto de vocês. Realmente, eu acho que até o trabalho que nós fazemos, ele pode ser somado ao equipamento de vocês, ao sistema de vocês. Por quê? A maioria dos shopping centers acabou desenvolvendo isso para os banheiros públicos, que tem lá 10, 12 gabinetes e alguns mictórios também. E não necessariamente foi feito o quê? A neutralização do odor. Foi colocado o aromatizador, borrifador, que tem ali até um temporizador que vai funcionando e vai borrifando um aroma específico para cada cliente, ou então até escolhido por ele, mas sem fazer a primeira parte, que é neutralizar o odor de fezes e o odor de urina. Por que neutralizar? Porque a característica desse odor de fezes e de urina, se for somada à aromatização, não vai ser corrigida. É como se fosse simplesmente eu pegar e colocar uma capa de livro bonita em cima de um relatório de falência de uma empresa. Porque, queira ou não queira, ainda é algo ruim. É aquele cheiro ruim com um cheiro bom que não mascara, que ele mascara, mas ele não resolve. Para isso, nós temos, inclusive, algumas implantações dessa maneira em alguns clientes, tanto corporativos quanto em shopping centers também. E como que funciona? O meu equipamento, o equipamento da EcoQuest, ele neutraliza os odores de mictórios e de vasos. Ele fica localizado próximo a essa fonte. O aromatizador, ele não é dispensado, ele não necessariamente. Ele pode ser utilizado, aliás, eu acho que fica realmente bastante interessante, inclusive, mas no local adequado. Qual que é o local adequado? É onde a pessoa vai lavar as mãos, é no lavatório. Ou então na saída dele do banheiro. Por quê? Ele vai... o aroma ruim, o cheiro ruim, vai ser neutralizado logo na fonte. E no caminho dele para lavar as mãos, ele já vai se sentir melhor porque o aroma que está sendo colocado pelo gestor da qualidade do mall ou pelo gestor de facility vai ser a sensação final. A gente comentou sobre experiência sensorial. Isso. Inclusive é uma mistura, porque a gente está falando de primeiro neutralizar, depois odorizar. Talvez no meio disso, para finalizar o pacote completo que muitos acabam esquecendo, é a qualidade também da limpeza. Então a gente está falando de qualidade do ar, mas para que você tenha aquela sensação e para auxiliar nessas duas formas, a gente também tem que lembrar que o ambiente tem que estar bem limpo. Então, por exemplo, você tem um mictório que não foi bem limpo, não está utilizando o desinfetante adequado, está utilizando alguma coisa, né, sem esfregação. O processo de limpeza também deve impactar nessa experiência. E isso a gente está falando dentro dos banheiros. Então, acredito que nessa mistura, nessa mescla, a melhor forma de você conseguir o melhor resultado é unindo neutralização, uma limpeza eficiente, com produtos certos, e finalizando com odorização, que normalmente é essa experiência sensorial que a gente falou, né? Perfeito. Eu acho que você pegou você fez o resumo completo de como seria uma gestão adequada na nossa visão, né? Pensando sempre na qualidade do ar,
mas olhando com esse olho de facilities que eu sempre tenho também. Quer dizer, não adianta nada realmente eu ter um equipamento que vai neutralizar os odores, enquanto o odor continua lá exposto por uma limpeza mal executada. Num rejunte, num cantinho, isso precisa acontecer, né? Ou por um material de limpeza que não é adequado nem na proporção, na concentração e nem na especificação. Isso também pode várias vezes acontecer, eu imagino, porque eu lembro quando eu trabalhei no desenvolvimento de uma avaliação específica de fornecedores de limpeza. Isso há uns aninhos também atrás. E nesse trabalho, além de verificar FISPIC de material de alguns materiais de limpeza, verificar a questão de concentração, como que isso era trabalhado, como era dado o treinamento para as empresas de limpeza, nós tínhamos toda essa preocupação e eram com notas, inclusive. Quer dizer, tudo bem, era na planilha de Excel ainda. Eu Mas acredito funciona, que né? Funcionava. ainda funciona, eu acho, mas funcionava bem também naquela época, era o que nós tínhamos, né? Hoje a gente sabe que existe a possibilidade, inclusive, de um sistema até mais automatizado, ok, mas eu acho que o principal é a gente saber isso, quer dizer, há necessidade de uma gestão adequada, de uma análise de dados, de uma gestão presente de todo mundo, mas nessa solução integrada. Não é apenas Perfeito. o equipamento da EcoQuest, não é apenas a planilha, não é apenas o material de limpeza, não é apenas a equipe de limpeza e o aromatizador. Não, é tudo integrado. Você já viu casos que o cheiro ou a falta dele mudaram a percepção dos funcionários dos clientes? Diversas vezes, mas particularmente um que me chamou bastante atenção foi o que aconteceu num, num escritório ali na região da Faria Lima, da Brigadeiro Faria Lima aqui em São Paulo. Foi bastante curioso porque eles tinham feito um evento, estouraram pipoca. Eu, como a maioria dos escritórios hoje, não a maioria, mas diversos escritórios, o refeitório ele é aberto, ele não tem nenhum refeitório, acaba sendo uma copa grande e ela é aberta. Aqueles 2, 3 equipamentos de micro-ondas estavam lá, pegaram, estouraram pipoca e ficou empesteado aquele cheiro de pipoca durante 3, 4 dias. Caramba. O pessoal não conseguia tirar porque ficou no ar, aquela pipoca com manteiga. E ficou no ar. Então, pegaram e ligaram pra gente. Eles já tinham equipamentos instalados exatamente nos banheiros. Adriano, posso tirar do banheiro e posso colocar? Falei, pode, vai dar certo. E o que foi curioso foi exatamente isso. Primeiro, que eles não tinham o conhecimento de que aquele mesmo equipamento tinha a capacidade de fazer aquele trabalho para um odor específico. Uhum. Foi colocado o equipamento lá durante um fim de semana, chegou na segunda-feira, o pessoal não lembrava mais da pipoca. Embora tivessem criticado absurdamente até sexta-feira. Então, por exemplo, aquelas empresas que têm copa, às vezes acontece, por exemplo, daquele cheiro de comida quando o pessoal vai no almoço, dele acabar indo para uma área onde tem pessoas trabalhando. Claro, É uma ocorrência, então. bastante comum. É bastante comum. É claro, você tem que entender que, dependendo da situação, você tem uma diferença de pressão positiva e negativa em função do projeto de ar-condicionado e do projeto arquitetônico que você tem no local. Você tem alguns escritórios, por exemplo, que têm sistemas de exaustão próprios para uma cozinha aberta, inclusive. Você pode estourar a pipoca que for. A hora que está estourando a pipoca, ok, vai dar um probleminha, vai dar um cheirinho. Mas em 1 hora ou 2, o sistema de exaustão consegue fazer todo um trabalho exaurindo aquele cheiro adequadamente. Alguns não têm esse privilégio, essa facilidade de uma instalação voltada para isso. É aí onde nós podemos entrar juntos. Porque Perfeito. o seu produto vai conseguir limpar adequadamente e tirar os odores das superfícies que estão gerando aquilo. E o meu equipamento, paralelo ao seu, vai conseguir eliminar o cheiro específico daquela região. Então também dá para pensar num ambiente com um banheiro que às vezes sobe cheiro do ralo, que às vezes nem tem a ver com um processo, né, de limpeza inadequada, mas sim de um trabalho que ele acaba subindo, principalmente depois de um dia para o outro. Isso também é comum? Sim,
E há algumas características que aí realmente remetem à questão da gestão de facilities. É esperado que esse tipo de coisa aconteça depois de grandes chuvas, por exemplo. Então, você tem alguma. Já existe uma expectativa, principalmente se você já tem um histórico de retorno de odor de esgoto em locais próximos a lençóis freáticos. Vou dar um exemplo. Praticamente toda a região da Berrini, até uma determinada altura até uma determinada idade dos edifícios, até uma determinada altura dos andares que você se encontra, há um retorno, um cheiro de retorno. Pela própria característica construtiva, isso acaba sendo muito comum. E com essa perspectiva, muitas vezes as empresas costumam vedar os ralos, até na expectativa de você conseguir contornar o problema. Até que pode dar Ajuda. certo, ajuda. Mas você está simplesmente, novamente, mascarando um problema. O teu problema é lá embaixo, um problema de engenharia. Aonde a gente poderia trabalhar tudo isso? Eliminando, neutralizando esse odor com um equipamento específico. Por exemplo, esse equipamento que eu falei, da EcoQuest, que é a PA Pro+, que é muito voltada para banheiros de shopping center, por exemplo, até mesmo pela estética dela e pela maneira de operar. Ele vai fazer a neutralização dos odores de um banheiro. De um ralo é um outro equipamento específico. Ele é mais dedicado, pontual e ele tem uma característica voltada para situações um pouco mais pesadas de odores. Agressivo, né? Mais agressivo. Acho que essa expressão seria essa. Você vê impacto direto aí no clima organizacional, principalmente falando agora das novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, com a qualidade do ar? Vejo. Eu vejo. Bom, eu tenho pouco mais de idade que você, tenho 48 anos, né? E hoje nós lidamos tanto com pessoal baby boomer, quanto eu, geração X. Você, millennial, tem o pessoal geração Z já trabalhando todo mundo junto. E cada um com uma perspectiva de um interesse e principalmente uma necessidade que acha que acha que é realmente primordial para que ela possa trabalhar num local. Todo mundo trabalhando junto. A geração Z é uma geração que viveu, que está começando a trabalhar agora, mas viveu a pandemia praticamente quando estava na faculdade. Então, toda essa mescla de gerações, na minha visão, claro, né? Essa mescla de gerações faz com que nós tenhamos que aprender um pouco com eles também quais algumas das necessidades que eles têm. E a demanda pela qualidade do ar interno no local de trabalho pela geração Z é notória. É algo que eles estão realmente muito preocupados, corretamente. É algo que nós, vamos pensar assim, aprendemos na raça, eles aprenderam na cartilha e chegaram falando, eu quero isso aqui. Eu preciso disso aqui. Falaram para mim que isso aqui é primordial, é fundamental, que isso afeta a minha saúde e que, acima de tudo, afeta a própria produtividade. Porque nós temos estudos hoje que falam a respeito de como que a produtividade é afetada por uma ausência de um gerenciamento adequado da qualidade do ar interno. Então, por exemplo, se um RH ou Facilities tem essa visão antecipada, ela consegue usar isso como um argumento para reter talentos, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que propriamente com esses termos que você acabou de colocar, eu não me lembro de nenhum estudo específico. Mas há alguns pesquisadores que vão muito nessa linha mesmo, de entender quais seriam os anseios que essa nova geração traz para poder trabalhar conosco, para poder trabalhar dentro do escritório 3 ou 5 dias por semana, 8, 9 horas por dia. Gente, se a gente vai pensar, né, não sei se eu já comentei isso, nós bebemos por dia, eu um pouco mais, né? Mas uma pessoa de 60 quilos bebe por dia 2 litros no mínimo de água. E nessa água tem que estar lá limpa, filtrada. Você não vai beber uma água que você vê que está um coliforme fecal ali, um negocinho esquisito. Você não vai fazer isso. Agora, como é que a gente bebe 15 mil litros de ar todo dia, sendo que desses 15 mil, 3.200 mais ou menos são dentro de ambientes fechados,
Com mais corporativos, pessoas. com mais pessoas, cheio de vírus, cheio de bactérias, cheio de um monte de coisa, cheio de fungo, e a gente não fala nada a respeito disso. E aí tá tudo bem, né? Parece que tá tudo bem. Então, quer dizer, esse pessoal tá vindo com essa demanda, com essa cartilha já. E eu acho que eles não estão errados, ao contrário. E não é porque eu estou no negócio. É porque justamente eu vejo isso como sendo algo completamente diferente para ser apresentado para os departamentos de RH, para os departamentos de compras, para eles entenderem o quanto que isso vai ser benéfico para a empresa, para o acionista que seja. E eu passo por isso de um outro lado, de uma outra maneira, quando a gente fala do marketing olfativo, dessa experiência. Então, aos mesmos 10, 15 anos atrás, a gente reparava que falar sobre odorizar o ambiente, deixar ele olhando para todas as sensações, né? Não só o visual de uma recepção linda, mas hoje você consegue impactar e sabe que isso impacta também usando outras sensações. Por exemplo, uma delas é o próprio olfato, né? E não era comum, ninguém olhava para isso. Hoje a gente repara que assim, o cuidado com a marca de uma empresa, ela está nos detalhes. É o que a gente sempre também comenta quando faz visitas, que o banheiro ou a recepção, os detalhes, eles mostram a cultura daquela empresa que normalmente tá no dia a dia, tá naquele local que todo mundo passa e que mesmo que você queira fazer ao contrário, ele vai mostrar qual que é a cultura daquela empresa nesses detalhes. E aí eu te pergunto, que tipo de argumento você poderia fazer para um CFO aprovar um projeto para analisar a qualidade do ar, apesar de você já ter dado toda essa base aqui de motivações e de preocupações que muitos não têm, e que ajude num desenvolvimento acho que desse produto, né, dessa ideia que é tão importante que muitos não dão tanta atenção. Acho que a primeira base para se falar com o CFO é sempre o seguinte: o CFO, adequadamente, inclusive eu penso, ele defende os interesses da empresa e do acionista. É o foco dele. E não quer dizer que ele não está dando bola para o funcionário, não, ao contrário, na verdade. Na verdade, ele tem que pensar que se o acionista não estiver junto com ele, não existe emprego para ninguém. Perfeito. A visão dele está muito voltada para isso. Então, como que a gente tem que trabalhar essa visão dele para que ele entenda a importância desse processo? É através exatamente desses números. É a possibilidade de apresentar para ele como que o tratamento adequado em conjunto da qualidade do ar interno, das superfícies, com tecnologia, tanto na parte do controle do ar, quanto também da superfície de uma maneira geral, com os materiais de limpeza adequados, vão fazer a diferença para ele no final. Tem um estudo da revista Science que fala a respeito de produtividade em função da questão da qualidade do ar interno. E fala que existe uma perspectiva anual nos Estados Unidos de ganho de produtividade de 23 bilhões de dólares simplesmente de se fazer um trabalho de controle e tratamento do ar interno. Isso das indústrias, das indústrias, dos escritórios de uma maneira geral. Então, quer dizer, é apresentar números como esse para os CFOs para que eles possam entender qual é a dinâmica, de onde que isso pode ser benéfico para todo mundo. É para mostrar para eles que trabalhar com essa prevenção, com esse nível de tecnologia, vai ser um investimento muito bom para que ele possa ter uma diminuição no valor do plano de saúde que ele paga para todo mundo, do nível de absenteísmo, da necessidade de rotatividade de funcionários, que é algo que é sempre muito complicado, principalmente no Brasil, com todo mundo sendo, a grande maioria, nesses casos dessas empresas, CLT, tendo um monte de encargo trabalhista para ser trabalhado o tempo inteiro. É verdade. E também tem muita gente hoje nessa área que é cobrada por metas de sustentabilidade, também que estão buscando algumas certificações. De alguma forma, essa gestão do ar ela pode estar alinhada a esse tipo de métrica? Ah, sim. A última versão do LEED, que é um dos selos, talvez o selo mais conhecido voltado para edifícios, né? Que é a versão 5 do LEED, ela já trata a qualidade do ar interno
como um dos principais parâmetros para a pontuação. Então, quer dizer, para você chegar numa classificação, começa lá com Silver, depois vai para Gold, Platinum, assim por diante, necessariamente você precisa ter uma excelente pontuação em qualidade do ar interno. O WEL, da mesma maneira, o WEL tem essa especificação ainda mais forte ainda. Então, quer dizer, hoje é uma demanda você ter para essas duas certificações que você tenha a qualidade do ar interno como uma das premissas. E, obviamente, a valorização de um imóvel, a valorização até mesmo de um escritório, ela passa pela necessidade de um selo como esse, de uma certificação como essa. Perfeito. E agora falando uma questão de tendência, que também é interessante, a gente gosta de trazer aqui para o podcast como uma forma de evolução mesmo, né? Da gente trocar experiência. O que você acha que as empresas ainda talvez vão demorar um pouco para perceber sobre a importância do ar, a importância desses sentidos, de trazer as pessoas para um ambiente aí de qualidade? Eu acho que como tendência daqui para frente, a gente tem que sempre pensar, não porque está na moda, não porque é o assunto do momento, mas pensar realmente sempre na questão do monitoramento de informações de dados, a ciência de dados, interpretação de dados, linkado, obviamente, à inteligência artificial e à automação que isso pode proporcionar. Por que tudo isso? O que nós aprendemos dentro do universo de facilities, do universo de gerenciamento de propriedades e gerenciamento de operações, é que quanto mais rápido você agir, menores vão ser as consequências. Há situações, por exemplo, então, em que a automação e o monitoramento remoto são fundamentais. Então, vou dar um exemplo aqui. Um estouro de um esgoto, por exemplo, dentro de um banheiro. Poxa, pode acontecer. Deu um golpe de ariete, por exemplo, estourou e voltou toda a tubulação de esgoto. Foi até somente um golpe, voltou aquele monte de água com esgoto e ficou no banheiro. Fim de semana, ninguém viu. Quando é que a pessoa vai descobrir? Só quando Na segunda-feira, todo mundo chegar. quando todo mundo chegar. Como que isso pode ser feito? Como que isso pode ser modificado? Com um monitoramento da qualidade do ar interno, ele vai perceber em tempo real que houve uma variação no nível de VOC, no nível de contaminante do ar. Ele percebe. Como ele está medindo o tempo inteiro isso e está no fim de semana, ele está programado para apitar ou literalmente mandar uma mensagem para o BMS falando: olha, deu algum problema no banheiro. Isso vai acionar as equipes que são necessárias para fazer as determinadas correções. Só que se isso não tiver sido trabalhado por uma equipe de limpeza, se a equipe da Profiline, por exemplo, não tiver de prontidão já um kit primeiros socorros, kit emergência específico para aquele tipo de tratamento emergencial que não é um tratamento normal. É um esgoto que estourou e está no banheiro, está empesteando o local. E se não tiver também um sistema já automatizado falando o EcoQuest, que esteja instalado, por exemplo, dentro do duto de ar-condicionado, liga o ar-condicionado com a lâmpada de ozônio para já fazer uma correção geral em todo o ar para tirar o ar fétido do local. E isso já é possível fazer. Claro que sim. Caramba. Perfeitamente possível. Isso é perfeitamente possível através do quê? É da automação, é do monitoramento, da ligação do monitoramento com o BMS e que todas essas travas estejam muito bem reguladas. Cada uma das empresas sabendo o seu papel, como se fosse um plano de emergência mesmo, automatizado. É Perfeito. perfeitamente possível isso acontecer. E agora a sessão de perguntas rápidas. E a gente quer saber, Adriano, o pior cheiro que você já sentiu dentro do ambiente de trabalho? Poço de bombeamento de água de restaurante, de saída de restaurante, que é horroroso. Poço de gordura. Nossa. Primeiro lugar que você repara quando entra num escritório? Banheiro. Indiscutível. Cartão de visita. Cartão de visita. Cheiro bom pra você é? Particularmente falando, é cheiro de
um cheiro, uma mistura de cheiro de ausência de odor ruim, naturalmente, né? E com alguma fragrância que remeta à limpeza. Então, me agrada, por exemplo, lavanda, mas é meu, é particular. Capim-limão também gosto bastante, mas o principal é que não tenha o cheiro nem do esgoto, nem da comida misturada, e nem do gás, nem do mictório. Mas é isso. É bastante simples. Pior erro de uma empresa com a qualidade do ar. Minha visão é não consultar e tomar decisões arbitrárias pensando realmente em soluções caseiras. Eu acho que isso realmente acaba sendo muitas vezes uma decisão errada. Manutenção do ar e marketing olfativo para as empresas é um custo ou é um investimento? Investimento. É um investimento cada vez mais tangível. Antigamente era uma suspeita, era uma linha de raciocínio. Hoje ela é totalmente tangível. E existem muitos mitos nessa área sobre qualidade do ar dentro de ambientes corporativos. Eu vou te perguntar, se eu sentir um cheiro bom, quer dizer que o ar está limpo? Não, não necessariamente. Odorizador de mercado resolve problema? Também não. Ele mascara. Ar ruim só é problema em fábrica ou indústria? Não, não, de jeito nenhum. Tem um monte de coisas que podem acontecer, um monte de problemas que podem acontecer dentro do escritório, dentro de casa. E me diz uma coisa, o que que a qualidade do ar revela sobre a cultura de uma empresa? Olha, eu acredito muito que a qualidade do ar, junto com a limpeza, junto com a organização física, ela mostra o zelo que as pessoas, que os colaboradores, que o proprietário tem por aquele patrimônio. Tanto o patrimônio físico, o escritório, os móveis, quanto o patrimônio humano, as pessoas que estão lá. Eu acho interessante você que está nos vendo aí, como é possível você ter alguns insights que provavelmente não conseguiria se não tivesse esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, né? Depois, inclusive, eu vou ver como que o Adriano consegue ajudar vocês com algum tipo de análise como essa, né, Adriano? Eu imagino que seja possível de fazer análises antes de tomar a decisão sobre qual equipamento certo, o que fazer numa eventualidade. E a mesma coisa com a Profiline. Aqui o nosso trabalho de marketing olfativo e também de análise inteligente, ela, para quem é telespectador aqui e ouvinte, ela é gratuita. Então eu vou deixar aqui no link agora para vocês um QR Code e também na descrição um QR Code que você pode conversar com um consultor técnico que é treinado por nós e você vai receber uma análise inteligente gratuita aí do seu espaço para dimensionamento de produto de limpeza profissional, produtos de higiene e também de marketing olfativo. No final das contas, ele a primeira impressão que normalmente é a que fica e é um cartão de visita da sua empresa. É uma outra forma sensorial de você conseguir gerar valor para quem passa nos seus ambientes. Então, fica à vontade, a gente vai gostar de fazer uma visita aí, tomar um café e identificar esse tipo de oportunidade de melhoria e de redução de problemas que você possa vir a ter aí também. E eu imagino que a EcoQuest também pode ajudar na área onde eles são profissionais, que é essa neutralização, a qualidade do ar, para dimensionar qual que é a estrutura certa para cada espaço. Depois você pode deixar algum tipo de contato também para conseguir esse tipo de análise inteligente? Nesse momento, o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, foi um grande prazer estar aqui com o Rafael, foi muito legal. Poder expor essas vivências que a gente já teve, essa troca de informações é bastante interessante. Eu acredito realmente que venha a agregar bastante para muita gente. Para maiores contatos com a EcoQuest, temos o nosso site, a gente também pode colocar aqui embaixo para vocês, ou então lá na frente. Tem o meu e-mail também, que eu acho que é importante o pessoal ter acesso, meu celular também pelo WhatsApp. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: consulte-nos. Não deixem de ligar para a gente, tanto para o Rafael quanto para mim. A gente pode sempre estar em contato com vocês para poder customizar a situação, customizar a sua situação e uma melhor solução para vocês. Muito bom. Bom, obrigado aí por compartilhar tanta coisa importante.
Não esquece de compartilhar esse episódio para quem você acha que pode aprender um pouco mais sobre o assunto também. Compartilha com a sua equipe, curte esse vídeo se você está vendo no YouTube. E também não deixe de acompanhar a Profiline Higiene nas redes sociais, que a gente está deixando aqui, e a EcoQuest. Analise essas situações, acho que um aprendizado de hoje é isso. Não queira resolver sozinho, porque Não. Facilities tem tanta coisa para fazer, você aí deve ter tantos desafios, mas eles continuam. E quem pode te ajudar? Quem é especialista em algum assunto. Então, se você sentir, agora que você conhece, se você sentir desafios como esse, você já sabe quem procurar. Obrigado, viu, Adriano? Palavras finais Obrigado. aí. Pegando um gancho do que você falou, uma palavra que eu acho bastante interessante dentro do universo do Facility Management. Inclusive, é uma vice-presidente de uma empresa que falou isso e eu guardo isso comigo para sempre. O Facility Manager, ele é um especialista em ser generalista. Isso é uma grande verdade. Ele lida ao mesmo tempo com controle de acesso. 10 minutos depois ele tá com um problema no transformador de energia, pensando em como fazer o rateio do gás que foi passado para todos os outros condôminos, com um problema de jardinagem e tendo mais 2 ou 3 pessoas querendo pedir as contas porque algum problema aconteceu. E tudo isso acontecendo no mesmo dia. Ele é um generalista, ele é especialista em lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E por isso mesmo que ele precisa de especialistas em cada setor específico. E quando esses agentes especialistas se unem em prol de uma única questão que é cada vez mais demandada, ele está com um facilitador na mão porque ele consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Isso é uma dádiva. Obrigado de novo, Adriano, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado.